O déficit hídrico é uma das principais causas da limitação e queda de produtividade em muitas áreas no Brasil. Para que nós tenhamos a melhor informação sobre quando, como e onde irrigar, o engenheiro agrônomo Luan Venâncio nos apresenta nesse vídeo os principais aspectos de uma irrigação sustentável. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, ative o sininho para receber novas notificações e inscreva-se no canal. Só assim conseguiremos continuar produzindo conteúdos para você. Olá pessoal, me chamo Luan Peroni Venâncio, sou engenheiro agrônomo e mestre em produção vegetal pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, com foco em irrigação, e atualmente sou pesquisador e líder de pesquisa na área de manejo de altas produtividades no Centro de Excelência em Agroexponencial, o CEAGRE, vinculado ao IF Goiano, e hoje falarei um pouco mais para vocês sobre como manejar corretamente as irrigações. Bom, a irrigação é o processo então artificial de fornecimento de água às plantas em quantidades pré-definidas para atender às suas demandas hídricas, de forma a suprir a má distribuição das chuvas ou as baixas quantidades precipitadas. Essa prática ela é essencial para o aumento de produtividade e rentabilidade das propriedades agrícolas. Quando olhamos numa escala maior, numa escala macro, ela é essencial para a produção mundial de alimentos, fibras e bioenergias. Uma estatística importante é que, mesmo ocupando em média 20% de toda a área cultivada no planeta, a irrigação é responsável em média por 40% de toda a produção dessas áreas. É importante destacar também que é uma crescente e necessária preocupação com o uso da água na agricultura, à medida que os problemas de escassez, tanto no aspecto qualitativo e quantitativo, aumentam. Nesse sentido, nesse vídeo de hoje, falarei para vocês como usar essa água de forma eficiente na agricultura, especificamente como, quando e quanto irrigar os cultivos agrícolas. Bom, iniciando aí pelo como irrigar, ele está relacionado ao método ou sistema de irrigação. Costumamos dizer o seguinte na irrigação, que não existe um sistema de irrigação ou método ideal. Existe aquele que vai ser mais adequado para determinada condição de solo, clima, topografia da área, poder de investimento do irrigante, dentre outras particularidades da área a ser irrigada. Tá? Os principais métodos de irrigação são aspersão, irrigação localizada, irrigação de superfície e irrigação subsuperficial. Bom, dentro do método de irrigação por aspersão, nós temos a aspersão convencional, os famosos canhões, o pivô central, a linha lateral móvel, conhecida como pivô linear, e o autopropelido ou também carretel enrolador. Dentro do método de irrigação localizada, os dois principais sistemas são o gotejamento e a microaspersão, que se caracterizam por aplicar água apenas numa parte da superfície do solo, em baixas vazões e com alta frequência, e isso culmina com a menor utilização de água, certo? Quando comparado aí com os outros sistemas. Em relação ao método de irrigação por superfície, ele é dividido em 3 sistemas: sulcos, inundação e faixas, sendo muito comum no Brasil a inundação no cultivo do arroz, especialmente no Rio Grande do Sul, o maior produtor nacional. E por fim, o sistema subsuperficial, também conhecido como gotejamento subterrâneo, onde a água é aplicada ali diretamente na zona radicular, na subsuperfície. Bom pessoal, conhecendo-se então as principais formas de se irrigar, vamos agora falar do quando e do quanto irrigar. O primeiro ponto é entender que, sobre a ótica da irrigação, o solo é um reservatório de água e a planta, juntamente com as condições atmosféricas, é o consumidor de água desse reservatório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se o volume desse reservatório pode ser conhecido, assim como a taxa com que esse reservatório é esvaziado, eu consigo ter um controle sobre esse sistema, chamado sistema solo-planta-atmosfera. Nesse sentido, os métodos de manejo de irrigação, de alguma forma, terão que envolver uma ou mais parte desse sistema, sistema solo-planta-atmosfera. Diante disso, temos aí 3 principais métodos de manejo de irrigação: manejo via solo,
né, ou via monitoramento de umidade do solo, manejo via clima e manejo via planta. Vamos então iniciar falando do manejo via solo. Ele consiste em monitorar a umidade do solo e sempre quando esta umidade atingir uma umidade crítica, né, ou seja, aquela umidade que a partir dela, né, abaixo dela, a planta começa a ter problemas de queda de produtividade, de déficit hídrico, você faz uma nova irrigação, normalmente para se elevar essa umidade até a capacidade de campo ou uma outra umidade em função da sua estratégia adotada. Luan, quais informações que eu preciso para estar implementando, né, o manejo da irrigação via solo? Você precisa de características físico-hídricas do solo, capacidade de campo, ponto de murcha, densidade do solo, curva de retenção de água do solo. São informações que permitirão caracterizar o solo como um reservatório, que é o que nos interessa. Em termos de equipamento para monitoramento da umidade, nós temos hoje o tensiômetro e os sensores de solo, né? São os principais equipamentos que permitem fazer o monitoramento da umidade do solo. Só lembrando que o tensiômetro, né, ele permite o monitoramento da tensão, né, que posteriormente você converte isso em umidade. O manejo via clima, por sua vez, visa repor a água consumida pela cultura, ou seja, a evapotranspiração da cultura, que corresponde à evaporação da água da superfície do solo e foliar e também à transpiração das plantas. Tá? Nesse tipo de manejo é feito um balanço hídrico, onde a principal entrada de água no sistema, que seria a parcela irrigada, é a precipitação e a principal saída a evapotranspiração. Se nesse balanço a conta é positiva, ou seja, está chovendo mais do que está evapotranspirando no período, não precisa se realizar a irrigação. Pelo contrário, caso, né, a evapotranspiração supere as precipitações, você deve fornecer a quantidade de água que faltou ali, né, desta relação. Então seria basicamente um balanço hídrico. Como nesse método, né, via clima, as condições climáticas são importantes para a estimativa da evapotranspiração de referência, que posteriormente é associada a alguns coeficientes, o principal deles de cultura, né, você determina esse consumo hídrico da planta, é necessário o uso de estações meteorológicas, né, que são equipamentos que permitem o monitoramento de diversas variáveis meteorológicas. E por último, o manejo via planta, onde as decisões para saber quando e quanto irrigar são fornecidas pela própria planta, normalmente o potencial hídrico das folhas ou temperatura foliar. Usar dados, né, informações das plantas para o manejo da irrigação é muito importante, já que ela faz parte do sistema, se não a parte principal. Porém, como vocês devem imaginar, né, é muito difícil ainda equipamentos para serem aplicados em escalas de campo, né, representativos da parcela. Então, este tipo de manejo, né, pelo menos no Brasil, ele ainda é restrito, tá, a condições de universidade, centro de pesquisas, né? Mas acredite-se que no futuro próximo, dada a sua importância, ele também será ampliado aí para a escala de campo. Pessoal, existe também um manejo integrado. Normalmente se integram, né, dados de solo e dados de clima para fazer um manejo mais assertivo da irrigação. E como o manejo da irrigação envolve muitas variáveis, você precisa de conhecer o sistema, idade da planta, profundidade efetiva do sistema radicular, variáveis meteorológicas, é muito comum o uso de plataformas, né, onde você apenas insere algumas informações e todos esses procedimentos, né, esses cálculos são feitos de forma automática. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo agregou na sua carreira profissional, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal. E se você tem interesse por conteúdos como esse e quer aprender mais sobre irrigação, eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar um e-book, né, sobre manejo de irrigação, onde eu falo aí de maneira bem didática, com várias ilustrações, né, fotos e esquemas sobre essa parte tão importante da irrigação, que é o manejo. E se você também quer aprender de uma forma bem leve sobre o conteúdo de irrigação, siga o meu perfil no Instagram, Expert Irrigação, onde eu te mostro a teoria da irrigação na prática. Meu muito obrigado.